E aí, beleza? Sejam muito bem-vindos, boa tarde, Ligado no Esporte está no ar. A sexta-feira chegou, né? Finalmente, a semana demorou pra você, pra mim, pra todo mundo, né? Sexta-feira demora sempre. E vamos começar com o ritmo de Mania Nacional. E aí, já comprou suas figurinhas? Pelo menos o álbum da Copa você tem, né? Ainda não? Pois então, saiba que ele virou mania em todo o Brasil. Já são mais de 8 milhões espalhados pelo país, que promovem um encontro de gerações. E sexta tem jogo também, sabia? O Bandeirante entra em campo essa noite pela primeira vez no ano em casa e espera vencer mais uma e disparar na segundona. E no Tenta Aí de hoje, um teste de habilidade. Fazer pedaladas é sussa, né? Mas e mandar bem de costas? Tá fácil ou quer mais? Ligadão está no ar. Muito fácil Tenta Aí de hoje, né? E depois do Cruzeiro, os outros dois brasileiros já classificados entraram em campo ontem para cumprir tabela. Pelo grupo 4, o Atlético Mineiro venceu o Zamora por 1-0, com gol marcado por Jô e ficou na ponta da chave. Já no grupo 6, o Grêmio venceu pelo mesmo placar o Nacional do Uruguai e ficou com a segunda melhor campanha no geral. Os confrontos das oitavas já foram definidos. O Atlético Mineiro pega o Nacional de Medellín e decide em casa o confronto. Assim como o Grêmio, que enfrenta o São Lourenço, o time do Papa. Já o Cruzeiro começa o duelo contra o Cerro Porteño em Minas. Todas as partidas dos brasileiros vão ser nos dias 16 e 30 de abril. E os times brasileiros deram um vexame histórico na Libertadores, né, desse ano. Pela primeira vez, 3 equipes foram eliminadas ainda na primeira fase do torneio. Não sobrou mais nenhum carioca na competição. Pior para o Flamengo, que pela 4ª vez caiu antes do mata-mata. A primeira vez é marcante? A senhora se lembra do primeiro beijo que a senhora deu na vida? Me lembro. A gente nunca esquece, nem a primeira pisada na bola. A senhora me traiu e foi logo embora com outro. Ir embora tão cedo é o que outros apaixonados, os torcedores, não queriam, mas foram. Os times do coração jogaram grama no ventilador. Já era. Vai fazer o quê, né? E como se esquecer disso aqui, gente? Olha só, pela primeira vez, ervas daninhas apareceram no gramado dos times brasileiros na fase de grupos da Libertadores. Nunca 3 times haviam sido eliminados assim logo de cara. E ficou feio, viu? Mas essa primeira vez é para esquecer. Pergunte aos flamenguistas eliminados no Maracanã lotado com mais de 66 mil rubro-negros. Isso é vergonha da eliminação, né? Não! E o que dizer do Botafogo, que perdeu e foi desclassificado na Argentina? Não jogou sério. Para fechar essa panela indigesta, ainda teve o Atlético Paranaense derrotado na Bolívia, com a palavra este senhor aí. Pipoqueiro, né? Pipoqueiro. Sou vendedor de pipoca. Pipoqueiro é aquele que pipoca. O recado só não vale para os classificados: Atlético Mineiro, Grêmio e Cruzeiro. É isso, a situação complicada dos cariocas, né? Pela Copa do Brasil, um jogador do São Bernardo disse que foi alvo de racismo na partida contra o Paraná. Já no Maracanã, o Fluminense goleou o Horizonte e espantou o fantasma da eliminação que atormentava Fred. O atacante da seleção brasileira marcou o último gol do jogo. O argentino Conca foi o primeiro a marcar no Maracanã. Fluminense 1-0. O zagueiro Gun deu uma de centroavante e fez o segundo gol tricolor, 2-0. Mergulhando contra a bola, Rafael Sobis ampliou, 3-0. No segundo tempo tinha mais. Wagner da entrada da área, chute colocado sem defesa, Flu 4-0. E faltava o dele. Fred recebeu de Conca e girou pro gol. Aí ele foi pra galera. Final Fluminense 5, Horizonte 0. Na Vila Capanema, em Curitiba, Anderson Rosa fez 1-0 Paraná contra o São Bernardo. Giancarlo fez o segundo gol paranista, 2-0. Jean Carlos diminuiu para o São Bernardo, 2-1. Mas Giancarlo fez mais um e classificou o Paraná para a segunda fase da Copa do Brasil. Mas no fim do jogo, uma cena lamentável. O jogador Marino do São Bernardo acertou esta cotovelada em Breno e foi expulso. Quando deixava o gramado, ele disse ter sido xingado de macaco. O atleta procurou a delegacia móvel do estádio e fez um boletim de ocorrência. Chamou de macaco, o goleiro é chato, né? Tem uma família, minha esposa está me esperando com meus filhos, chega em casa, acontece isso. Meus filhos pequenos,
Minha esposa é da minha cor, por isso que eu falo pra eles, tem que ser 2 vezes melhor. Não é porque o cara foi expulso que ele merece ser xingado, né? Na segunda fase, o Fluminense vai enfrentar o Tupi de Minas Gerais. E definidos os semifinalistas da Liga Europa, 2 equipes espanholas que golearam os adversários e outra portuguesa que teve os gols marcados por um brasileiro naturalizado espanhol. Teve ainda a tradicional Juventus de Turim, comandada pelo capitão da seleção italiana, o volante Pirlo. Ela é a favorita ao título. Em Turim, Pirlo, com categoria, fez 1-0 Juventus sobre o Lyon. O time francês empatou com Briand, 1-1. Marquísio mandou de fora da área. A bola desviou no zagueiro e entrou. Juventus classificado 2, Lyon 1. No Estádio da Luz, em Lisboa, o brasileiro naturalizado espanhol Rodrigo Moreno, filho de Adalberto, ex-jogador do Flamengo, fez os 2 gols da vitória do Benfica sobre o AS Alkmaar da Holanda. A equipe portuguesa segue em frente na Liga Europa, 2-0 o placar final. Já o outro time português na competição, o Porto, foi humilhado. Rakitic, do Sevilha, batendo pênalti, inaugurou o marcador, 1-0. Vitolo, dentro da área, tocou na saída de Fabiano, 2-0 Sevilha. Baca, ainda no primeiro tempo, aumentou a vantagem espanhola. Sevilla, 3-0. Fabiano rebateu e Gameiro transformou em goleada o placar, 4-0. O Porto faz o de honra com Quaresma. Sevilla 4-1 e vaga na semifinal do torneio. Outra equipe espanhola realizou um milagre no Mestalla, na cidade de Valência. Alcácer matou no peito e abriu o marcador contra o Basel da Suíça. O ex-gremista Eduardo Vargas subiu mais alto que todos na área e marcou o segundo do Valência. Depois, o chileno se esforçou todo e conseguiu dar esse passe para Alcácer chutar, 3-0. O Valência reverteu o placar do jogo de ida e na prorrogação selou a classificação. Alcácer fez o seu 3º gol no jogo e o 4º do Valência. Foi a deixa para a torcida cantar a música preferida do jogador e depois aplaudir o 5º e último gol da classificação, que parecia impossível. Bernard, 5-0, placar final. É, isso aí. Foram definidos os confrontos das semifinais das 2 principais competições da Europa já. Na Liga dos Campeões, o Atlético de Madrid teoricamente deu sorte. O time espanhol enfrenta o Chelsea com o primeiro jogo em casa no dia 22 de abril e a decisão na Inglaterra no dia 30. Já na outra semifinal, meu amigo, um jogo para parar o mundo. Real Madrid e Bayern de Munique duelam por uma vaga na decisão. A equipe merengue recebe o time alemão no dia 23 de abril e viaja até Munique no dia 29. A decisão vai ser em Lisboa no dia 24 de maio. Já na Liga Europa, o confronto espanhol, Sevilha contra Valência. Na outra partida, o Benfica pega a Juventus. As 2 semifinais vão ser no dia 24 de abril e 1º de maio com a volta. E a final vai ser em Turim no dia 14 de maio. E aí, vamos trocar figurinhas? O álbum da Copa vem unindo gerações e conquistando milhões de brasileiros. Nós já voltamos.